Eu sou Leandro Viana e aproveitando que a animação Tartarugas Ninjas Caos Mutante vai estrear nos cinemas, a gente do Nerdverso conversou e acreditamos que muitas pessoas nem sabem de onde veio a ideia de criar esses personagens que explodiram no sucesso assim lá nos anos 80, 90. E para quem não sabe, elas surgiram em uma HQ com um início um pouco mais sombrio, mas nesse vídeo eu vou te contar aí como esse clima mais dark virou algo colorido, com piadas e uma das linhas de bonecos mais vendidas da história. Aumenta o volume porque depois da vinheta eu vou te falar todas essas histórias, além de diversas curiosidades. E as Tartarugas Ninjas foram criadas pelo Kevin Eastman e pelo Peter Laird em 1983, que amigos que tinham ali em comum o fato de serem nerd, a paixão pelo desenho, além de ambos não conseguirem emprego nas maiores editoras de heróis da época, que eram Marvel e DC. Então, em um certo dia, durante uma reunião de negócios, ou só uma brincadeira ali entre amigos, eles resolveram usar a criatividade e fazer paródias das HQs famosas da época, como o Demolidor e o Ronin do Frank Miller e também os Novos Mutantes. O Kevin Eastman, ele começou a idealizar os heróis perfeitos. Nesse tom de brincadeira, ele desenhou então uma tartaruga armada com um nunchaku. O Peter, ele viu o desenho ali, achou engraçado a ideia de um animal lento, sem agilidade, praticar uma arte marcial e resolveu entrar na brincadeira e desenhou a sua versão da tartaruga. E com essa primeira sementinha aí, a ideia amadureceu e a dupla criou um grupo de 4 tartarugas que viriam ser conhecidas no mundo todo. Mas calma que existe aí um caminho para isso ainda. Com essa ideia na mesa, os dois amigos usaram ali um dinheiro que veio da restituição de impostos e também ali de um empréstimo do tio do Kevin, e eles criaram a Mirage Studios. E em 1984 chegava a primeira HQ aí das Tartarugas Ninjas. A tradução literal, né, do nome em inglês é Tartarugas Adolescentes Mutantes Ninjas, mas vocês sabem como são os brasileiros, deram esse jeitinho ali de cortar 2 nomes. Só que essa primeira edição não era como a gente conhece exatamente as tartarugas hoje, né? A HQ era em preto e branco, tinha um caráter mais adulto, muitas imagens de violência explícita. Resumindo, as tartarugas eram badass. O Kevin e o Peter fizeram uma primeira tiragem de 3.275 cópias, que esgotou em poucos dias, e logo já tiveram um pedido aí de mais 15.000 cópias para uma segunda tiragem. E desse jeito, os dois amigos largaram seus empregos e passaram a desenhar em tempo integral. E essa HQ independente de tartarugas que moravam no esgoto começou a ficar conhecida. A 8ª edição, por exemplo, vendeu 835.000 cópias, que tinha como essência da história ali um acidente com um caminhão transportando material radioativo que deu origem ao nascimento então das 4 tartarugas e do Mestre Splinter. O Mestre Splinter, por exemplo, nessa época, era um rato de estimação de um mestre de ninjutsu chamado Amato Yoshi. E esse ratinho era muito inteligente, aprendeu ali as artes marciais imitando os movimentos do seu dono, até que um dia presenciou o assassinato dele pelas mãos de Oroku Saki, que futuramente se tornaria aí o Destruidor. Depois desse fatídico incidente aí, o ratinho ele fugiu, se abrigou nos esgotos de Nova York, e aqui a gente tem uma trama mais adulta que é sobre vingança. E é nesse momento que ocorre o acidente do caminhão lá, que causou o vazamento do material mutagênico, e entrou em contato então com o Splinter e também com as 4 tartarugas filhotes, transformando eles em criaturas antropomórficas e inteligentes. E só para avisar, essas tartarugas elas foram parar no esgoto quando foram compradas por um jovem ali que deixou elas caírem no bueiro. O Splinter, ele adotou o nome então do seu falecido dono, o Amato, e batizou as 4 tartarugas com os nomes ali de artistas da época do Renascimento, que ele tirou ali de um livro que encontrou. E os nomes eram então Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo. Nesse primeiro momento, as tartarugas elas se diferenciavam apenas pelas armas que cada uma usava, não existia cores. E o Mestre Splinter foi treinando seus novos filhos com os ensinamentos de ninjutsu para que um dia ele possa se vingar do homem que tirou a vida de seu mestre. E se tu for pensar, essa parte onde os personagens entram em contato assim com o
materiais radioativos é uma baita crítica aí às empresas que destroem a natureza, que afetam os animais aí visando somente o lucro. Mas bom, pessoal, se chegou até aqui não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E eu aqui já quero fazer um convite especial para vocês para participarem do clube de assinaturas do Nerdverso. Nós temos aqui três níveis diferentes de assinatura que, além de vocês ajudarem o Nerdverso a manter a qualidade aqui do podcast, dos vídeos, vão poder participar de um grupo exclusivo com os integrantes, vão poder votar em assuntos dos próximos podcasts, além de sorteios mensais para participar de lives no Instagram, de itens exclusivos e também do podcast do Nerdverso. O nome de quem faz parte do clube vai aparecer aqui do ladinho. Muito obrigado a todos vocês mesmo, de coração. E eu vou deixar os links para quem quiser entrar no clube, vou deixar na descrição desse vídeo. Então, pessoal, vem fazer parte do clube também. Então, em 1987, as Tartarugas Ninjas chamaram tanta atenção que a empresa Playmates se interessou em produzir os bonecos. Ela tinha sede em Hong Kong, gigante por lá, mas queria ter o seu boneco assim para disputar com as gigantes da Mattel e da Hasbro nos Estados Unidos. E para vender boneco, a Playmates então exigiu algumas mudanças, principalmente nessa vibe mais sombria que vinha dos quadrinhos. Tudo isso por causa do apelo comercial. E desse jeito, então, a Playmates entendeu também que o caminho mais comum da época era criar um desenho animado para fazer esses personagens assim ganharem uma popularidade gigantesca. E isso era muito comum, tá, pessoal? Porque, por exemplo, a gente pode citar aí, ó, He-Man e o Mestre do Universo, Transformers, G.I. Joe, que eram os comandos em ação. Então, a premissa era fazer o desenho para vender boneco. Desse jeito, o Kevin e o Peter licenciaram os direitos e em dezembro de 87 uma minissérie de 5 episódios foi exibida. Mas calma, porque lembra que eu disse que o desenho sofreu várias adaptações em relação ao HQ, como por exemplo as bandanas, que antes eram todas vermelhas e passaram a ter cores ali diferentes para facilitar a identificação de cada irmão, além de deixar cada um, claro, né, com uma personalidade mais marcante e também de carregarem no cinto a inicial do seu nome. Vocês já devem conhecer todos, mas vamos lá, vamos recapitular. Agora temos Leonardo, o de faixa azul. Ele é o líder do grupo, o aluno mais dedicado, né? Uma referência para os outros irmãos. Ele tem 2 katanas, ou no popular ali, 2 espadas. Temos também Donatello, que é o de faixa roxa, o gênio do grupo. Ele ama tecnologia, ciência, tá sempre inventando coisas para ajudar o grupo e a arma dele é um bastão. O próximo é Rafael, o de faixa vermelha, é o mais esquentado dos irmãos, normalmente está de mau humor, adora uma briga e até por isso ele tem as armas mais defensivas, né? Ele carrega ali as chamadas Sai, que é a mesma que a Elektra da Marvel usa, por exemplo. E por último temos Michelangelo, o de faixa laranja, que é o brincalhão ali, leva nada a sério, ama pizza e por ironia do destino, ele que é o mais atrapalhado luta com os nunchakus, que é uma das armas mais complexas. A origem do Mestre Splinter também foi alterada. No desenho é o próprio Hamato Yoshi que sofre uma mutação, né, e fica com a aparência de um rato. Aquela história de vingança não era mais adequada assim para um público infantil. Aquele tom sombrio também, violento das HQs, deu lugar a um roteiro mais animado, virou aquelas aventuras onde os heróis têm que parar os vilões, né, que são representados ali pelo Destruidor, seus capangas, tem o horrível Krang da Dimensão X, né, que tem o objetivo mais comum de todas as histórias, ele quer simplesmente dominar a Terra. Não preciso nem dizer que essa série animada foi um sucesso incrível, durou 10 temporadas, é a Playmates, lembra? Logo depois da animação ir ao ar, ela não quis arriscar e produziu uma linha assim de 6.000 bonecos e deixou à venda na maior loja lá dos Estados Unidos. O sucesso foi tão grande que a loja logo depois pediu mais 50.000 unidades e a partir daqui virou um fenômeno porque os bonecos duravam horas em qualquer loja que eram colocados à venda. Logo depois disso veio o primeiro jogo de videogame, que foi em 1989 para o NES, que ficou conhecido por ser muito difícil, o que era normal para os jogos de videogame da época. A missão era deter o Destruidor, e no mesmo ano a Konami produziu o primeiro jogo para fliperama, né, com gráficos parecidos com a animação, e dava a possibilidade de até 4 jogadores participarem ao mesmo tempo.
Em 90 já veio o filme das Tartarugas Ninjas, que marcou ali a minha infância. Foi o primeiro filme que minha mãe e meu pai me levaram para ver no cinema. E ele é até meio polêmico, porque não era aquela vibe de criança, né? O filme era mais sombrio, tinha mortes, lutas. E a Playmates, que no começo queria assim concorrer com as gigantes, lá com a Hasbro, com a Mattel, lembram? Só no ano de 90, depois do lançamento aí do filme, eles venderam 100 milhões de unidades, chegaram a dominar 80% do mercado de brinquedos na linha para meninos. E até hoje, todo mundo sabe quem são as Tartarugas Ninjas. Pro vídeo não ficar muito longo, eu acho que essa foi uma introdução legal, então compartilhem, comentem nesse vídeo pra gente fazer a parte 2, me falem se conheciam aí essa história de como tudo começou, se estão ansiosos também pro filme, se vão ver ele, ou se já assistiram aí, me digam se gostaram, né? Não esqueçam de ouvir o nosso podcast, o Nerd Verso Cast. É isso aí, pessoal! Tchau, tchau!